A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, saudando a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa hora. Quando são 11 horas nesse exato momento e 51 minutos aqui no Brasil. Amém? Louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus, onde nós estamos estudando aqui o livro de Apocalipse, nós paramos no capítulo 7. Vocês acharam que eu tinha me esquecido, mas não me esqueci. Louvado seja o nosso Deus também nessa manhã. Amados irmãos, eu tenho sofrido restrições no canal. Amém? Então, muitas das vezes eu não tenho aberto o canal, mas eu compartilhei um link do WhatsApp, onde todos podem entrar e ali receber as suas orações. Amém? E também uma palavra. A palavra de Deus nos diz assim nessa manhã, no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Ele diz assim. Ele diz assim: Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Amém? Esse é o verso 1. Então nós vamos entender aqui que está falando o quê? Dos juízos de Deus, tá? Os juízos das 7 trombetas, no capítulo 7, verso 1, e capítulo 9 também, verso 21. E ele diz assim, aqui nós vamos entender o que se trata do capítulo 7 do verso 1 até o verso 8 nessa manhã. A palavra de Deus diz assim, né? Segundo o que está acontecendo aqui, é uma série o quê? De juízo. Amém? Há uma série de juízo aqui acontecendo. Então esses juízos aqui são muitíssimo e mais do que severo. E a extensão do que aquela que foi apresentada pela abertura o quê? Do selo. Amém? Antes que os 7 anjos façam soar as 7 trombetas, 2 grandes multidões são aqui apresentadas. Uma na terra, que é do capítulo 7, do verso 1 ao 8, tá? E a outra é certamente no céu em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Capítulo 7, verso 9 e 17. Amém? E aqui é o outro primeiro grupo que está identificado como 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel, que está no verso 4. Agora, não se diz que são mártires. O sinal dá a entender que esse grupo particular será divinamente protegido nas tribulações e que estão para ser para ser de desencadear sobre o que a terra. Amém? Aqui nós estamos fazendo uma análise do Apocalipse, estudando a palavra do Senhor. Ele diz assim: tem havido muita discordância, né, quanto à identidade dessas pessoas, agora resultando em 4 interpretações principais da passagem. Uma diz que deveriam ser consideradas de modo geral como representante de um processo contínuo de preservação sob as provações e aflições de todos os tempos através do século até o fim. Nada há no texto que pareça justificar tal designação indefinida desses grupos tribais. Outra opinião, mais ou menos parecida, identifica-as como cristão e a igreja. E são pessoas de autoridade que o declaram tais como, né, ali, e entre as interpretações de menos importância, né, encontra-se a opinião ridícula de alguns, né, e de que se refere às 10 divisões da igreja cristã. E algumas seitas têm procurado se identificar com esses grupos, tais como jezreelita, de gerações passadas. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nosso Deus. Bom, finalmente aqui, a interpretação aqui literal é de que uma profecia relativa aos filhos de Israel, no final dos tempos, o grande mestre e o profético do século, né, 19, e a sua opinião dizendo que restringindo-se estritamente ao fato revelado em muitas profecias, isto nos revela que no período mencionado da visão, né, o povo judeu estará o quê? Existindo como nação. E a maioria se encontrará ainda incrédula. Esse ponto de vista aqui é defendido. Nós estamos falando de quem? De Israel. Que mesmo assim vai se encontrar o quê? Incrédulo. Ele não vai ter certeza. Amém? Agora, dessas tribos aqui, um remanescente crente será preservado do juízo que destruirá a confederação anticristã. Isso está lá na versão da... Amém? Bom,
O significativo aqui é que a tribo de Dan seja omitida para que muitos motivos tenham sido apresentados e que Levi seja incluído uma vez que a cerimônia levítica for abandonada. Agora, Levi encontra-se novamente em situação de igualdade com seus irmãos. Agora, quando se fala da exposição de Apocalipse em lugar de Efraim, que foi usada de José, esta aqui, na minha opinião, é a segunda passagem de especial e a dificuldade no Apocalipse. Amém? No verso 2 ele diz assim: vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados que danificassem a terra e o mar. Verso 3 dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte o servo do nosso Deus. Esse selo é o que? Na testa. Verso 4: e ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, e da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade também 12.000. Verso 6: da tribo de Aser 12.000, e da tribo de Naftali também 12.000, e da tribo de Manassés 12.000. Verso 7: e da tribo de Simeão 12.000, e da tribo de Levi 12.000, e da tribo de Issacar 12.000. E da tribo de Zebulon 12.000, e da tribo de José mais 12.000, e da tribo de Benjamim 12.000 assinalados. No verso 9: depois dessas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo e língua, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajavam compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Vamos entender então do verso 9 ao 17. Nós vamos entender aqui do verso 9 ao verso 17, né? Nessa manhã, 11 horas e 58 minutos. Louvado seja o nosso Deus. Aqui do verso 9 ao 17, aqui nós vamos entrar para entender então. Ele diz: a outra multidão é de natureza o quê? Universal. Certamente o que? Não confinada a Israel, mas de todas as tribos e povos, agora na glória, cantando o grande hino a Deus e ao Cordeiro, junto com os anjos e os anciãos. E os 4 seres viventes. Estes, né? João foi informado que são aqueles que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 14. Então quer dizer que a igreja vai estar na tribulação. E como é que tem falso profeta pregando que a igreja não vai estar aqui? Sabe quem são os falsos profetas, os enganadores, os mentirosos? É que estão dizendo que tu vai passar. Estão dizendo para ti se aprontar. Estão dizendo para ti se preparar. O tempo é agora. Arrepende-te e abandona os teus pecados. Te humilha, conserta a tua casa com Deus, enquanto é tempo. Porque quando chegar o tempo e a hora, ninguém vai suportar. A maioria que se diz de Deus vai se lançar na mão do diabo. Será que tu está pronto para ser decapitado? Será que tu está pronto para morrer por Cristo? Ah, eu tô. Tá nada, mentira. Tu não tá firme. Faz uma reflexão. Nós temos que fazer uma reflexão. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Aqui ele está falando. Olha, os 4 seres viventes, estes, aqui ele fala, João foi informado, são aqueles que vêm da grande tribulação, lavar as suas vestiduras. Muitos de nós vão pagar com a vida. Muitos de nós vamos ser decapitados. O teu pastor não prega, o teu bambambam não fala, não diz para ti. Não tem coragem de falar o que eu estou te falando. Não é tempo de viver conto da carochinha. Não é tempo de viver historinha dentro da igreja. Não é tempo de, mistério, Deus está falando. Pura palhaçada. 1 Timóteo 4, verso 1, darão ouvido a doutrinas de demônio. Os demônios estão pregando em cima do púlpito e dizendo para te se preparar. Temos que estar pronto para a vinda do Senhor. Temos que estar pronto para quando Ele vier.
Se tu não te aprontou agora, tu não vai ficar pronto depois. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que está a tua casa? Os falsos estão pregando só prosperidade. Os falsos estão pregando que tu tem que comer o melhor dessa terra. Os falsos estão pregando só ilusão, que tu tem que comer o melhor e viver o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é lá no reino do céu. Até quando você vai deixar ser iludido? Até quando você vai se enganar? Ou vai deixar ser enganado pelos outros? Isso aqui é um ensinamento para abrir os teus olhos, para você comparar na palavra aquilo que eu estou falando. É um estudo. E ele diz mais, no verso 14, né? A grande tribulação não pode ser nenhuma outra a não ser aquela mencionada no discurso das oliveiras. Lá em Mateus 24, verso 9, verso 21 e 29. Pega a sua Bíblia e vai me acompanhando. Toda a cena aqui é celestial. O Cordeiro aqui é apresentado como seu pastor e guia. E faça a promessa de que ele os guiará até a fonte das águas da vida, antecipando a posterior. Agora, a descrição aqui detalhada da cidade santa, eles são informados de que Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Apocalipse 2, versículo 14. Ele diz assim no verso 10. E clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono e o Cordeiro. Verso 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e o adoraram a Deus. Verso 12, dizendo, amém, o louvor e a glória, a sabedoria e a ação de graça, a honra, o poder e a força ao nosso Deus pelo século do século, amém. Versículo 13 e 14 e 15. Um dos anciãos me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? É uma pergunta. Responde-lhe, meu senhor, tu sabe, disse-me ele, esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, aquele que está sentado sobre o trono e estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Verso 16 e 17, nunca mais terão fome e nunca mais terão sede, e nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio diante do trono os apacentará e os conduzirá à fonte das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? Louvado seja o nosso Deus nesse momento. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando sabedoria e entendimento. Por aqui, 13 minutos de um mini estudo, mas resumido, para que você possa entender. Não fique aí, que eu vou terminar esse aqui e vou voltar com o capítulo 8. Amém?